Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma dos nossos encontros de quinta. Para quem estiver assistindo, para quem for assistir depois, também sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu vou começar enquanto vocês vão chegando, então. Hoje nós temos mais um dos episódios das nossas conversas perfumadas. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Essa série que a gente tem aqui dentro da FSA, ela é exatamente para trazer temas que são relevantes dentro do universo da criação independente de perfumes. E esse de hoje é um tema extremamente relevante. Então, as conversas perfumadas, elas têm esse viés de trazer temas que vão ajudar a gente na prática de criação de perfumes, com diversas abordagens. Tem alguns temas mais específicos, alguns temas mais gerais. E, bom, enfim, hoje vocês, se aqui tiver muito barulho, hoje a rua daqui está extremamente barulhenta, então eu já peço desculpas antecipadamente por isso. E tem muita gente que não me conhece, sempre tem alguém que está vendo esse vídeo pela primeira vez, e é por isso que é importante eu me apresentar. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, especialista em perfumaria natural, criador da FSA Perfumes Naturais. A FSA é uma escola de perfumes online que oferece formação e aperfeiçoamento em perfumaria independente de base natural. A formação aqui da FSA é oferecida pelo curso Aprendiz de Perfumista, que as inscrições não estão abertas no momento, mas assim que elas forem abertas vocês vão saber. E o aperfeiçoamento em aulas temáticas específicas. A última delas foi sobre águas de colônia, foi uma delícia da aula de águas de colônia, o pessoal gostou muito, é um tema muito bacana mesmo. O próximo tema em breve eu vou anunciar e vocês vão ficar sabendo, tá bom? Eu até aproveito hoje para já começar essa conversa fazendo uma homenagem. Eu falei com vocês que eu sou farmacêutico, muita gente já sabe, e hoje é aniversário da Escola de Farmácia de Ouro Preto, ela está fazendo 185 anos. Sou muito feliz e muito honrado de ter podido estudar naquela escola tão querida, e eu olho para lá, assim, me dá uma saudade muito grande. Então eu queria deixar registrada a minha homenagem à Escola de Farmácia de Ouro Preto, que hoje faz então 185 anos, a mais antiga da América Latina. Uma delícia lá em Ouro Preto. Então, pessoal, o tema de hoje é um tema muito, muito relevante. Eu intitulei essa nossa conversa de Fragrântica além da pirâmide olfativa. O tema, então, é bem focado na fragrântica, e muita gente sabe o que é a fragrântica. Eu acredito que a maioria de vocês que vão me ver sabem o que é a fragrântica, mas tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é a fragrântica. E aí, hoje, nessa nossa conversa, eu quero passar por alguns pontos específicos para a gente entender, para você que está me vendo entender, que a fragrântica ela pode ser usada muito mais profundamente do que a gente pode imaginar, e eu quero trazer um pouco dessa inspiração aqui nessa noite de hoje. Então, mais uma vez, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Ô Tiago, obrigado. Faculdade de Farmácia, a Escola de Farmácia de Ouro Preto é muito difícil para mim falar. Eu gosto demais, me sinto muito feliz, como eu já disse, por ter tido a oportunidade de estudar lá. E sempre que eu posso voltar a Ouro Preto é com muito carinho. E até porque é muito perto, 30 quilômetros daqui de onde eu moro. Primeira coisa que eu vou trazer, eu trouxe tópicos específicos para falar sobre a fragrântica, mas o primeiro tópico é o que é a fragrântica. Muita gente não sabe o que é a fragrântica. A fragrântica é um site? A fragrântica é um aplicativo? O que é? A fragrântica, oficialmente falando, ela é uma revista online e também uma comunidade de entusiastas das fragrâncias. Todos os tipos de fragrâncias. Tem natural, tem sintética, tem de tudo que é tipo. A Fragrântica é essa revista online, então, que também é uma comunidade. É importante a gente lembrar que a gente pode se cadastrar na Fragrântica e lá tem diversas funcionalidades. Uma das mais conhecidas é você, por exemplo, marcar os seus perfumes favoritos,
marcar perfumes que você já usou, perfumes que você quer ter. Você pode dar opinião sobre notas, performance de perfumes. Isso eu estou falando mais de um ponto de vista, no primeiro momento, da pessoa que gosta muito de perfume. A primeira imagem que normalmente se tem da Fragrantica é isso. É um lugar apropriado para quem gosta muito de perfume. Então você está curioso para conhecer as notas que tem no Miss Dior, que eu falei semana passada. O lugar mais recomendado para você ir, você pode ir no site da Dior, por exemplo, mas um lugar muito mais procurado é exatamente a base de dados da Fragrantica. A Fragrantica, essa eu não sabia, ela é baseada nos Estados Unidos e ela tem diversos membros ativos. Eu até anotei essa informação que eu achei interessante. Ela tem mais de 45 membros ativos atualmente, aí entre organizadores, pessoas que escrevem para o blog, pessoas que traduzem artigos do blog, enfim. E uma coisa impressionante que vale destacar é que a base de dados atual da Fragrantica, ela é de mais de 89 mil perfumes. Eu não sei os picadinhos exatos, mas ontem eu olhei, já estava acima de 89 mil perfumes catalogados. Então, lugar para consultar que tem riqueza de base de dados é a Fragrantica. Essa revista online, esse website, base de dados que a gente que gosta de perfume, conhecer mais da estrutura do perfume. Essa é a ideia básica da Fragrantica, mas eu espero inspirar você que está me vendo a usar a Fragrantica de outras formas muito interessantes, derivadas dessa maneira original, tá bom? Uma outra coisa legal que vale a gente destacar é que a gente tem o site em português, inclusive com vários artigos escritos por especialistas de fragrâncias aqui do Brasil. Eu já li vários deles, alguns especialistas escrevem eles mesmos os artigos e outros ajudam muito fazendo a tradução de outros, principalmente artigos técnicos. A gente tem traduções de especialistas de fragrância aqui do Brasil. Esse é um ponto muito interessante. A Fragrantica ela está em vários idiomas, são aproximadamente 18 atualmente que são oferecidos, e infelizmente o português é um desses idiomas para a gente poder, se a gente não quiser pesquisar em inglês, a gente tem a versão em português. E quem não se cadastrou, pode se cadastrar, porque quando você faz o login, ele te permite acessar, por exemplo, algumas coisas que às vezes você, só entrando assim no primeiro momento, você não consegue. Aí a gente tem tanto o site da Fragrantica, quanto o aplicativo que você encontra nas lojas de aplicativo esse gratuito, que você instala no seu telefone e pode usar as funcionalidades. Esse é o primeiro ponto. Eu queria falar o que é a Fragrantica, né? É essa base de dados que ela é criada e também atua como comunidade para os entusiastas de fragrância. E tem uma coisa que eu queria trazer, tem duas coisas que eu já notei que causam uma certa confusão dentro do que diz respeito às informações, ao uso da Fragrantica propriamente dito. Eu destaquei esses dois porque o primeiro deles é a gente usar a Fragrantica só para poder olhar a pirâmide de perfume. Pura e simplesmente, vou lá olhar a pirâmide daquele perfume. É uma confusão a gente achar que a Fragrantica é só para isso. É a primeira confusão que eu queria esclarecer. Às vezes nem é uma confusão, às vezes é uma falta de conhecimento mesmo, e esse é um dos grandes motivos de eu trazer essa conversa para a gente aqui. A primeira grande confusão que eu vejo é essa. Uma outra confusão que já uma vez eu fui explicar isso para uma pessoa, ela ficou chocada. E é uma coisa bastante simples. Muitas vezes, quando você... Lembra bem disso que eu estou falando. Quando você vai olhar uma pirâmide de um perfume lá, principalmente de um perfume que ele não é categorizado como 100% natural ou de base natural, enfim, você vai ver lá muita gente acha, é isso que eu queria dizer, muita gente acha às vezes que está lá escrito que o perfume tem rosa de não sei aonde,
jasmim da lua de não sei de onde. Muitas vezes o que a gente vê ali é uma ideia de fantasia, às vezes até um acorde mesmo. Às vezes está escrito jasmim na pirâmide, mas o que vai ter naquele perfume de fato é uma molécula que traz a informação do jasmim, às vezes um acorde. Muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, perfumes que têm lírio do vale, perfumes que têm lilás, notas que não têm matéria-prima natural complexa disponível de maneira comercial, e muitas vezes o que na verdade aquilo quer dizer é uma molécula representativa daquela matéria-prima. Essa é uma outra confusão que eu já vi acontecer, e teve uma pessoa que quando eu contei ela ficou chocada. Mas eu achei que esse perfume tinha essa flor aqui. Pode ser que tenha, pode ser que não. Pode ser que na verdade o que tem ali é uma molécula muito importante, claro, que vai trazer aquele tipo de informação, mas não necessariamente o absoluto ou o óleo essencial. Essa é uma outra confusão que eu costumo ver, que é importante a gente esclarecer. O que você tem que entender ao olhar aquela pirâmide é que, independente do que está falando ali, mesmo que não tenha matéria-prima natural complexa, a construção foi feita para trazer aquele universo olfativo. Muitas vezes a pessoa vê que tem ali, eu passei por isso uma vez, era um perfume que estava falando que tinha cardamomo. Eu fui louco para poder cheirar o perfume, estou tentando achar o cardamomo. Aí, com muito custo, vivenciando o cheiro do perfume, tem essa nota mesmo de cardamomo. Mas estava eu lá na ilusão, querendo sentir o cheiro do óleo essencial de cardamomo em toda a sua complexidade. Não é necessariamente assim, e não tem nada de errado com isso. É só o modo como muitos perfumes são construídos. Por isso eu esperava esclarecer um pouquinho essas pequenas confusões que podem acontecer. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Sim, Tiago, tem artigos de vários tipos de profissionais, tá? Não é só de perfumista, não. Até porque o perfumista é um especialista em fragrância também, né? Então, tem vários tipos de pessoas que escrevem lá, vários tipos mesmo. E aí, eu tenho duas histórias que eu queria compartilhar com vocês sobre a questão da fragrântica no meu trabalho, no que eu vivo com os meus alunos. São duas histórias. Uma, na verdade, não é bem uma história, mas é interessante de destacar. A primeira história é que eu tive uma aluna minha na época da mentoria em perfumaria natural, que ela tinha um projeto muito especial. Ela queria fazer uma homenagem a uma pessoa da família dela que havia mencionado um perfume que era muito especial. Essa pessoa já tinha falecido e essa minha aluna queria criar uma homenagem baseada na pirâmide daquele perfume, um perfume que eu acho que desde os anos de 1950 ele já não está mais sendo comercializado. Era um perfume que chamava Embrujo de Sevilha, uma pirâmide super interessante, que eu nem lembro a nota agora, mas já faz um tempo. E a Fragrântica ajudou muito a gente, porque a gente estava fazendo a pesquisa, eu e essa aluna minha. O único lugar que a gente conseguiu informações mais detalhadas do Embrujo de Sevilha, que é o perfume que ela queria homenagear, através dessa inspiração, foi exatamente na Fragrântica. A Fragrântica salvou esse projeto, trazendo bastante informações a respeito. A segunda é que eu trabalho com a Fragrântica, eu mesmo uso, e os meus alunos do Aprendiz, por exemplo, se tiver alguém aí vendo, vai poder dizer isso. Tem atividades que eu coloco dentro do curso, tem uma específica que eu até vou falar dela no final, que a gente precisa usar a Fragrântica como fonte principal de referência. Essas duas histórias, esses dois exemplos, eu queria trazer para vocês da minha prática, para poder ilustrar mesmo o quanto que a Fragrântica pode ser útil para a gente. Gente, eu não estou sendo patrocinado por ninguém, tá? Só para vocês, eu estou falando por uma questão mesmo da gente aproveitar as funcionalidades dessa base de dados. Pois é, estou vendo aqui o Tiago falando da nota argélido nas montanhas. Pois é, esse é um dos exemplos.
além do jasmim azul de maio, que a gente pode inventar, e tem outros lá que a gente fica assim, uau, que nota que é essa? Deixa eu ver o que a Ellen está escrevendo. Isso de resgatar fragrâncias é o máximo, não sabia. Para você ver como que às vezes uma base de dados que está lá, com aquele tanto de informação, e a gente está aí, dando bobeira e não aproveitando toda a riqueza que isso traz. Que bom que você passou a ver essa possibilidade, Ellen. Vantagens de você usar a Fragrântica. A Ellen acabou de levantar uma quarta. Eu ia falar de 3, mas a Ellen, por exemplo, falou aqui essa coisa de resgatar fragrâncias, resgatar cheiros, às vezes do passado, que você pode trazer de novo, fazer uma nova roupagem, é uma ideia muito interessante. Eu destaquei 3 que eu coloquei aqui na minha colinha. A primeira delas eu sei que é a óbvia, mas muita gente nem sabe, então é bom destacar. A primeira delas é você conhecer perfumes, você conhecer a estrutura do perfume, seja para resgatar, seja para poder puramente matar sua curiosidade, e seja também para fazer coisas mais aprofundadas que eu quero comentar um pouco mais. Segunda coisa muito bacana é ajudar você a escolher um perfume para comprar. Você às vezes está em dúvida sobre qual perfume comprar, você às vezes ouviu indicação de uma pessoa, desse, daquele outro, vai na Fragrântica e dá uma olhada nas notas. Dá uma olhada no tipo de nota que tem, se você costuma gostar daquele tipo de cheiro. Ajuda demais, te ajuda a trazer. Daqui a pouco eu vou falar de uma funcionalidade que tem lá, que é magnífica para quem está querendo esse tipo de orientação. O terceiro, que é, obviamente, o destaque que eu quero dar, que é usar a Fragrântica como fonte de estudo. Eu vou comentar como, eu vou dar uma pincelada, porque se eu fosse falar de todas as maneiras, eu ia ficar uma semana falando de possibilidades de uso da Fragrântica, mas eu trouxe uns bem interessantes para vocês. Certinho? Antes da gente continuar, eu vou só fazer uma recapitulada para quem foi chegando depois. Hoje a gente está falando da Fragrântica, essa revista online para entusiastas de fragrância, que também é uma comunidade e que vai muito além de eu simplesmente olhar a pirâmide de um perfume. A minha proposta, a minha inspiração aqui hoje, para quem está chegando agora, depois eu recomendo que você assista o início de novo, é exatamente trazer um olhar um pouco mais aprofundado acerca de todos os recursos que a Fragrântica pode oferecer. Eu partilhei um caso muito interessante que eu vivi, que foi da minha aluna, quando ela queria resgatar o cheiro de um perfume para homenageá-lo no projeto que ela estava criando na época da mentoria. E agora eu quero comentar com vocês quais informações a gente pode encontrar na Fragrântica. Eu estou usando de referência o aplicativo, mas no site você vai encontrar esses caminhos do mesmo jeito. Mas só para você entender do que eu estou falando, é quando você clica naqueles 3 tracinhos do lado esquerdo superior do aplicativo da Fragrântica, é que você vai encontrar diversas funcionalidades e eu vou destacar aqui várias delas. Primeira funcionalidade, primeira informação que você encontra que é maravilhosa para quem quer criar perfume. E talvez você não soubesse, é o News, é o Notícias. Tem várias publicações na Fragrântica, quando você tem na página inicial, que são notícias do mundo das fragrâncias. Lançamentos, algumas outras reflexões mais profundas. Esse primeiro link, ele é muito poderoso. Imagina você que tem uma marca que está querendo criar um perfume sintonizado com o que está acontecendo no mercado. Olha que coisa preciosa. Além da gente, obviamente, ficar atualizado do que está acontecendo, as notícias são também fontes de inspiração. É a primeira funcionalidade / informação que a gente pode aproveitar. Deixa eu ver. A Ellen está comentando que ela usou para fazer uma lista de pesquisa para quando viaja, quero provar. São muitos lançamentos, de fato.
é quando dá para fazer um lançamento, um levantamento e escolher os que a gente quer mais provar. Sim, isso é uma das funcionalidades mesmo muito importantes que a gente pode usar, de fazer aí um levantamento com calma e depois provar, seja numa loja, seja comprando decantes, que é uma alternativa bacana também. Segunda funcionalidade, é a que normalmente é mais usada, tem lá o linkzinho, perfumes, que é exatamente você vai pesquisar o perfume que você está querendo. Imagina que eu vou pegar o exemplo de semana passada. Vamos lá, Miss Dior, aí vai aparecer um tanto de Miss Dior, e você escolhe qual Miss Dior que te interessa. É o básico, é o clássico mesmo. A gente vai ter também os designers, que a gente vai poder usar uma pesquisa por designer específico. Interessante porque quando a gente está falando de designer, a gente não está falando do perfumista, tá bom? Normalmente a gente vai estar falando ali da marca associada com aquele perfume. Eu imagino que vocês saibam disso. Muitas dessas marcas que a gente vê, o perfume não é criado pelo nome da marca, pela pessoa que está representando a marca. Na maioria dos casos é criado por perfumistas ou independentes ou de grandes empresas do universo das fragrâncias com nomes de perfumistas que vão, esses então, criar esses perfumes. E também nessa parte de perfumes a gente vai ter a parte de notas, que é onde você pode conhecer um pouco mais dos diversos grupos de notas que a gente tem dentro da paleta. Bem interessante também, incluindo aquelas notas abstratas, mirabolantes, que o Thiago deu um exemplo aqui do argélido nas montanhas. A próxima aba é uma aba fundamental, que se você ainda não aproveitou, eu recomendo que você passe a aproveitar. É uma abinha que chama Perfumistas. E é nessa aba que você vai ter acesso de A a Z a vários perfumistas catalogados lá na Fragrantica. Você pode conhecer um pouco da vida daquela pessoa e conhecer os perfumes que essa pessoa criou. Só de eu ter falado isso, eu já imagino que vocês tenham entendido a grande importância dessa aba. Nesses últimos tempos, eu tenho notado positivamente o quanto que tem sido dada mais atenção para a pessoa que cria o perfume. Durante muito tempo, quem criava o perfume ficava escondido, como se fosse um ser etéreo. Mas agora, os nomes dos perfumistas e das perfumistas estão aparecendo mais. Tem aqueles mais famosos, como a gente conhece o Jean-Claude Ellena, a Sofia Grossman, mas a gente tem vários e várias outros perfumistas maravilhosos que nessa aba você tem a oportunidade de conhecer. Quer conhecer um pouquinho do trabalho da Mandy Aftel? O nome da Mandy está lá. E vários outros nomes. Estou falando da Mandy por causa da perfumaria natural. Uma aba preciosa. O Ellen, é impossível eu te responder quantos perfumistas brasileiros existem, né, querida? Eu não sei o número ao certo, aí eu convido você a dar uma pesquisada lá com bastante calma e conhecer, tá bom? Mas eu sei que vai ter o nome do Fábio Condé lá, por exemplo, eu sei que vai ter o nome da Verônica Cato e de vários outros que eventualmente estejam lá na base de dados da Fragrantica. Mas é uma aba preciosa, aproveitem. A próxima aba é uma que é muito interessante, principalmente se você está querendo conhecer perfumes que usam notas que você adora. Se chama exatamente Pesquisa por Notas. É uma abinha onde você vai clicar e você vai poder digitar as notas, selecionar um grupo de notas e ver quais perfumes que tem aquelas notas. Imagina que você quer saber... Eu vou pegar um exemplo de uma coisa minha. Eu criei um perfume uma vez que o acorde dele principal era tuberosa com café. E vamos imaginar que eu quisesse pensar, será que alguém já combinou tuberosa com café em algum perfume? Aí eu coloco lá, pesquiso tuberosa, coloco café, coloco e vai aparecer os perfumes que já usaram essa combinação. Eu posso ir lá olhar, enfim. Você está querendo procurar às vezes um perfume que use um acorde que você está querendo e ver se faz sentido aquilo ali. Se você quiser ter certeza, você pode usar esse recurso da pesquisa por notas. É uma abinha preciosa. Você vai selecionando, você às vezes digitou errado, você
você quer tirar, simplificar, você consegue tirar facilmente. Muito bacana, muito, muito interessante. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Gisele, verdade, assim que eu conheci a Verônica Catto, uma perfumista brasileira genial, sim, verdade. Faz muitas criações para a Natura, adoro as criações dela. A Verônica Catto é a perfumista mesmo da casa da Natura. E é isso mesmo, tá? Essa aba é muito importante, a dos perfumistas e essa que eu acabei de falar, da pesquisa por notas. Mas essa próxima que eu vou falar é muito legal. Para quem for olhar no inglês vai estar Perfume Finder, mas ela é um buscador de perfume. Para explicar melhor para vocês, é um buscador por semelhança, não vai estar escrito isso lá, mas é só para vocês entenderem. Olha que interessante. Você coloca, vamos imaginar que você goste do perfume, vou pegar o que a Gisele falou aqui agora, vamos ver, você gosta de 3 determinados perfumes criados pela Verônica Catto. Aí você coloca lá o nome desses perfumes e esse recurso, essa funcionalidade, ele vai te indicar, vai te falar mais ou menos assim, pode ser que você goste também de. Olha que interessante. Você pode digitar lá alguns perfumes que você adore ou que você até está usando de inspiração e aí a própria base de dados vai falar, pode ser que você goste desse, desse, desse. É uma inspiração tanto para comprar quanto para criar, que é o nosso objetivo maior aqui. Muito interessante, muito interessante. Foi recentemente que eu descobri essa funcionalidade e fiquei mais apaixonado ainda pela Fragrântica. Pessoal, alguma dessas funcionalidades aqui é nova para vocês ou vocês já dominam a Fragrântica? Eu estou aqui chovendo molhado. Porque para mim, essa do buscador de perfumes, ela é bem recente e eu achei muito interessante. Depois vocês me contam aí se alguma delas vocês não conheciam ou passaram o olho já, mas não tinham aproveitado ainda. Vou falar de mais 2 só. Uma que chama Cores, essa é bem legal. Quando você clica, você tem uma escala cromática que você muda, e aí vamos supor que você coloca em cima da cor verde. Vai aparecer todos os perfumes que tem aquela cor. No líquido, na embalagem, é lindo. Dá para brincar muito com isso. E por que eu trouxe isso para vocês? Principalmente para quem cria perfume. Meus alunos aí, prestem muita atenção, porque eu falo um pouco disso na aula de embalagens, mas isso aqui é uma coisa muito interessante. Você às vezes está querendo criar um perfume e você às vezes está sem inspiração. Essa aba de cores ela é muito interessante, não só por causa da cor especificamente, mas porque você consegue dar uma olhada no tipo de embalagem, no formato do frasco. Não aparece só a cor, obviamente, aparece o formato das embalagens e você pode ter uma ideia mais ou menos do que está girando ali. Olha, são linhas mais retas, são linhas mais delicadas, os frascos são mais rebuscados. Isso tudo pode te dar muita inspiração, por isso que eu achei que valia a pena trazer, até porque é muito comum na perfumaria, e é importante que vocês saibam disso, que determinadas cores elas são associadas normalmente a determinadas famílias. Um exemplo clássico são os perfumes cítricos, que normalmente, se você digitar, inclusive no Google Imagens, perfumes cítricos, você vai ver que muitos deles são verde clarinho, amarelado, cores assim mais claras, porque a ideia da cor a gente associa muito também numa combinação com o cheiro. Por isso que eu achei tão importante falar dessa aba. Deixa eu ver aqui. A Ellen está gostando, ela está descobrindo muita coisa. Fico muito feliz, tá, Ellen? Aproveita. Essa do buscador já vi de outra forma. A Gisele está falando agora. Você seleciona um perfume e abaixo dele aparece uma linha com alguns que você pode gostar e o número de votação. Mas é isso que eu falei, ué. A votação eu não lembro, mas você coloca o perfume que você gostou e aí aparece os que você pode gostar. Foi exatamente isso que eu falei. Só que do que eu vi você pode colocar mais de um e não um só, o que dá mais liberdade para a gente ainda, né? A última aba, ela é uma aba para quem gosta de ver o que está
Os mais queridos, os mais votados, é a aba de premiações. A Fragrantica tem uma votação todos os anos e ela divulga esses resultados com os perfumes mais votados pelos membros. Então a gente tem todo ano e você pode ver quais os perfumes foram mais votados. Isso é muito interessante, porque principalmente quando você está criando, você tem uma marca de perfumes e você está querendo se antenar no que as pessoas têm gostado mais, até mesmo para usar de inspiração nas suas criações. Essa aba de premiações, ela vem muito a calhar. Certo? Essas, assim, eu falei da maioria mesmo, eu falei da grande maioria das funcionalidades. O melhor, depois que você terminar de me assistir aqui, é você brincar, hoje, amanhã, o fim de semana, de ficar lá fuçando na Fragrantica para poder aproveitar todas essas funcionalidades que eu falei. Principalmente para quem cria perfume, para quem está querendo aprender a criar perfume, a Fragrantica é uma ferramenta poderosíssima de aprendizado. A gente não pode dispensar. E aí poderia vir a seguinte pergunta, talvez possa passar pela sua cabeça, eu não sei se passou, mas se passou, eu quero esclarecer. Você está me vendo falar que a Fragrantica é uma base de dados poderosa para quem quer aprender. Elton, mas eu estou muito no início. Eu posso usar a base de dados? Pode e deve. A minha pergunta seria o seguinte, se você me perguntasse, tem um melhor momento para eu começar a usar as consultas à Fragrantica? Não, não tem. Se você quiser hoje, amanhã você já pode começar. O que acontece e que se você ouvir o que eu estou falando e começar a colocar em prática, você vai ver, é que com a sua experiência criativa e aproveitando isso que eu estou trazendo aqui para você, a sua experiência com a Fragrantica vai melhorar. Não tem momento certo para começar. Mas com a prática, com a experiência, com os estudos, você vai começar a dominar mais os recursos que a base oferece. É isso que eu teria para dizer. A Ellen está falando que é um brinquedinho viciante. Pois é, ó, a Fragrantica pode trazer isso para a gente de uma forma muito interessante, gratuita, um conhecimento de qualidade que está lá. Boa noite, Lucy. Seja bem-vinda, depois você volta para assistir tudo. Vintage Perfumaria, não sei se essa funcionalidade aparece para todos, mas também tem como ver a resenha de alguns perfumistas do Fragrantica. Eu não entendi o que você quis dizer com resenha de alguns dos perfumistas. Você está querendo dizer perfumistas avaliando aquele perfume? Isso eu não sabia, se é isso, se eu entendi certo. Vamos ver o que o Rodrigo está falando aqui. Descobri diversas marcas totalmente fora do radar buscando notas na Fragrantica, é uma ferramenta incrível. Rodrigo, e você já tem experiência nisso, você já tem aproveitado isso há um tempo, é excelente você ter trazido essa informação, confirmando isso, porque de fato é uma ferramenta incrível. Vintage Perfumaria, então é isso mesmo, perfumistas fazendo resenha de perfumes. Eu não vi essa funcionalidade, eu não vi essa informação, mas eu não sei te responder se é porque eu não olhei direito ou porque não aparece para a gente aqui, ou não aparece para todo mundo. Talvez apareça quando você estiver logado. Não, eu imagino que sim, porque às vezes eu já notei que quando eu não estou logado, tem algumas coisas que eu não consigo ter acesso. No meu caso, eu gosto muito de ler artigos. Muitos deles eu não consigo acessar se eu não estou logado. Talvez seja isso. Gisele está perguntando se talvez a resenha seja de usuários. Olha, eu não sei dizer. Assim, as de usuários eu já vi. A de perfumistas eu não vi. Então é uma coisa que a gente tem que confirmar lá. Tem que depois a gente dar uma olhada depois para poder ver isso. Você não precisa, você não precisa ser cadastrado para ver as pirâmides, nada disso. Mas quando você é cadastrado, você vai ter acesso, por exemplo, a montar a sua biblioteca lá de perfumes, e isso eu lembro, mas eu não tenho certeza agora. Então, é algo que a gente precisa confirmar, tá? Mas eu acredito que sim, para você, igual você, Vintage Perfumaria está colocando aqui.
que se cadastrou para poder deixar os comentários. Tem algumas coisas mesmo que é com o cadastro. É um cadastro super fácil, então vale muito a pena por tudo que a Fragrantica oferece. Para você ter acesso a essa gama enorme de coisas, vale muito a pena fazer. Muito bacana, né, gente? E eu trouxe 3 ideias, embora eu acredito que eu já tenha dado várias inspirações para vocês, 3 ideias práticas para você brincar de Fragrantica hoje à noite, ou amanhã, ou no fim de semana, ou depois quando você estiver me vendo aqui nesse vídeo. O primeiro deles não é novidade diante de tudo que eu já falei, só que agora eu vou fazer sugestões direcionadas, como se eu estivesse dando uma aula aqui para vocês. Primeira atividade que eu proponho para vocês, e quem é aluno meu aqui vai poder falar, porque esse exercício é um exercício que eu gosto muito de passar para os meus alunos, há muito tempo já. É o estudo de pirâmides. O que eu sugiro para você? Imagina que você gostou muito da conversa sobre o Miss Dior que a gente fez, e você quer entender o universo das variações do Miss Dior. Uma coisa legal que você pode fazer, que eu sugeriria, é você escolher 3 versões do Miss Dior. Você pode, por exemplo, pegar o de 1947, o de 2013 e o de 2021. E você fazer uma comparação, um estudo de pirâmides, por isso que eu chamo de estudo de pirâmide, para você entender, olha, essa nota ela está sempre independente da variação. Essa nota aqui, ela apareceu mais recentemente. Essa aqui que estava, sumiu, será por quê? E você vai gerando perguntas para você gerar conhecimento. É a gente pegar um conhecimento, processar e gerar novos conhecimentos acerca dele. Essa é a primeira ideia. Faz um estudo de pirâmide, escolhe aí uns 3, 4 perfumes que você quer entender, de preferência, para ficar mais interessante, tenta pegar perfumes que são próximos de famílias olfativas, vai te ajudar mais. Porque às vezes você pega um floral frutado, um amadeirado, especiado, aí vai ficar um pouco mais difícil de você tentar entender correlações. Por isso que eu estou falando de maneira mais direcionada. Deu para entender? Se vocês não entenderem os exercícios, vocês vão me perguntando que eu explico de novo. Esse é o primeiro. Segundo exercício, super simples, mas que é muito poderoso, principalmente para quem gosta de criar. É você ir na aba Perfumistas e você escolher um perfumista ou uma perfumista e mergulhar nas criações dessa pessoa. Eu tenho um exemplo aqui que é o Jean-Claude Ellena. Eu olhei lá hoje, o Jean-Claude Ellena tem 143 perfumes cadastrados. Você não precisa olhar os 143 se você não quiser. Se você quiser, tudo bem. Gostou do trabalho da Verônica Catto? Dá uma olhadinha no que ela tem cadastrado, escolhe ali um número bacana de perfumes. Olha, ela gosta muito de trabalhar com esse tipo de nota. Você às vezes admira a criação de uma pessoa, por exemplo, a Mandy Aftel, que faz um trabalho magnífico, 100% natural. O que a Mandy Aftel tem trabalhado? Essa aba vai te ajudar demais. Aqui você pega pela pessoa que criou. É um outro exercício que vocês podem fazer prático. A Ellen está falando que já faz, então não é novidade para você, né? Ela faz com a Calvin Klein, que sempre tem uma tendência entre as criações dos seus perfumes, e também Claude Montana, dos perfumes do Claude Montana. Exemplos que vocês podem aproveitar também. A terceira, essa é mais complexa, mais complicadinha, mas ela vale a pena. É sobre o entendimento de tendências a partir de usar a Fragrantica. Quando você vai lá em perfumes, você tem filtros na lateral que você pode usar, e olha que bacana. Dentro da base de dados inteira, você consegue selecionar um período de tempo. Imaginem que você virou para mim, Elton, eu quero entender os perfumes dos anos 80, os perfumes florais dos anos 80. Você consegue selecionar perfumes que foram lançados de 1980 a 1989 e você consegue selecionar os florais. Aí você pode selecionar um grupo de perfumes e tentar entender ali um pouco daquele universo olfativo.
Eu achei essa finalidade, essa aplicação belíssima, que dá para a gente fazer estudos maravilhosos. Eu fiz um desses estudos recentemente, numa das minhas aulas, para entender tendências modernas em Chipre. Eu estava fazendo um estudo como esse, foi muito interessante, inclusive para trazer inspiração. Fica de atividade para você também. Ô Gisele, a Gisele gostou dessa ideia. É uma ideia boa mesmo e que você pode e deve aproveitar. 3 ideias. Buscar, por exemplo, perfumes de uma família específica ou às vezes de uma marca. Outra, fazer isso com quem cria, que é também muito interessante. E esse de ajuste temporal, que você pode ver questão de tendências, questão de uso de acordo com sazonalidade. É muito interessante. A ideia, Gisele, é que vocês apliquem mesmo. A Gisele está falando aqui que vai aplicar. A ideia é que vocês apliquem mesmo. Como vocês podem ver, a Fragrântica ela vai muito além da pirâmide olfativa, como eu quis intitular essa nossa conversa de hoje. E eu espero, então, vocês têm algum outro comentário para fazer, alguma consideração? Eu vou deixar vocês colocarem aí para poder finalizar a nossa conversa. E espero ter deixado vocês aí cheios de curiosidade para poder brincar aí de Fragrântica nesse fim de semana, enfim, e daqui para frente. Aproveitem, isso é muito legal. Fazer o uso desse recurso. Recurso gratuito, gente, recurso em língua portuguesa, com materiais de muito boa qualidade, de excelente qualidade, na verdade, com muitas funcionalidades. Você tem fórum de discussão de um tanto de coisa, é realmente uma preciosidade. Vintage perfumaria, vou explorar mais, que bom, aproveite mesmo, essa é a ideia, de inspirar. Maria Luísa, que bom que você gostou também, essa é a ideia, é a gente poder ter um olhar mais aprofundado acerca de uma coisa que às vezes está na nossa cara e a gente não está aproveitando da maneira mais assertiva. Como eu comentei com você, se a gente fosse fazer uma aula sobre uso de Fragrântica, a gente ia ficar tipo 1 hora falando de cada funcionalidade, como que você pode aproveitar. Obrigado vocês por estarem aqui, por estarem acreditando na criação independente de perfumes, porque é uma coisa que a gente precisa acreditar para poder fazê-la ficar mais forte. Maria Luísa está falando que o perfume da vida dela é Shalimar. Shalimar é Shalimar, né? E em Shalimar, inclusive, é uma boa fonte de pesquisa, porque tem tantos Shalimar que você pode se inspirar lindamente nessa criação da Guerlain, belíssima. Rodrigo não tinha visto ainda essa ideia da temporalidade. Rodrigo, é muito especial, vale muito a pena. Você às vezes pode pegar, sabe aqueles tipos de nota que você gosta? Notas lácteas, por exemplo, aquelas notas mais insensadas. Você pode às vezes criar uma pesquisa toda direcionada para esse tipo de coisa por período de tempo. É bem interessante. Gisele, eu que agradeço pela participação, Maria Luísa também. Depois você assiste tudo, porque aí você consegue aproveitar o conteúdo inteiro, tá bom? Deixa eu ver. Eu tenho uma vantagem. Lulu, deve ser o Lulu da Cacharel que você está falando, né? Você tem um que é do seu coração, é isso, né? Um vintage do seu coração, perdão, vou fazer aqui. A Gisele está falando que ela tem um vintage do coração dela, que é o Lulu da Cacharel. Foi o primeiro importado, memória afetiva. Tá aí, uma boa inspiração também. Pode pesquisar, Maria Luísa, tem muita coisa boa para ser encontrada. Vocês viram o caso do Rodrigo aqui falando que ele encontrou muita coisa maravilhosa, exatamente pesquisando notas na Fragrântica. Eu tenho um aluno meu, o Vitor, que ele me apresentou um tipo de perfume, que é as obras de um perfumista que eu não conhecia, que é o Roja Dove, inclusive com uma pegada de Chipre que eu achei interessantíssima, foi exatamente através da Fragrântica.
Sem problema, Gisele. O corretor meu também faz dessas coisas. Certo, pessoal? Então, ó, estamos chegando nos nossos finalmente. Se depois vocês quiserem deixar algum comentário ou fazer algum comentário comigo, fiquem à vontade. E aproveitem então a partir de agora a inspiração que eu estou trazendo para vocês dentro desse universo lindo e rico que a Fragrântica traz. Não falarei nada, mas o tema da semana que vem é um tema poderoso. Eu vou falar de uma flor específica da perfumaria que faz meu coração bater mais forte, porque eu simplesmente adoro, mas eu não contarei que flor é essa. Semana que vem falaremos de uma flor muito, muito, muito linda e muito especial na perfumaria, que infelizmente não é tão fácil achar a matéria-prima, mas a gente tem, ok? É isso. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui comigo, muito obrigado para quem vai assistir depois. Gisele, não direi nada, mas haverá sinais. A partir de semana que vem você verá esses sinais, tá? Sobre essa flor branca, linda, perfeita. Que semana que vem eu vou estar super empolgado falando dela, com a tristeza que eu não tenho ela mais na minha paleta e está difícil de achar. Mas eu não conto mais nada. Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana. Vejo vocês na semana que vem, então. A bientôt!